Começando aqui a live de hoje, uma sequência de 3 lives, né, que a gente está começando no dia de hoje, fazendo um apanhado final nesse mês, que é o mês que faz alusão ao diabetes, Novembro Azul, né? Então, Novembro Azul, boa noite para quem está entrando. Só me digam se estão me escutando bem. Nai, Bruna, me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Bom, acho que sim. Então, né, para quem não me conhece, eu sou a doutora Jaqueline Souza, sou médica de família, sou pós-graduada em endócrino. E é muito importante para mim hoje estar aqui falando sobre esse tema, por ser um tema muito frequente nos consultórios. E aí, em todos os consultórios, é muito comum a gente ter pacientes com diabetes, pessoas com diabetes. É uma doença extremamente, né, uma condição extremamente prevalente no mundo todo. E hoje, para a gente dar início a esses 3 dias de live, né? Essa semana a gente vai fazer live hoje, amanhã e quinta-feira a gente fecha com um tema que eu gosto muito, que é falar sobre sexualidade. Amanhã a gente vai falar sobre as principais medicações atualmente vigentes para o controle da diabetes. E hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico, porque embora muita gente pense que é sabido de todo mundo como é que se faz o diagnóstico de diabetes, é muito comum que os pacientes cheguem no consultório e ainda, inclusive, acreditem que são pré-diabéticos, né? Eles ainda têm muita dúvida sobre que tipo de diabetes tem, se está relacionado ao componente familiar. Então, muitas dúvidas ainda permeiam o imaginário dos pacientes, ou eles ainda não foram devidamente esclarecidos sobre a condição que é o diabetes. Então, para começar, hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico, né? Quais são as bases, o que é que a gente precisa saber e como é que a gente precisa rastrear, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer nada. Caindo aqui. Para não esquecer nenhum ponto para vocês saberem, mas de antemão, antigamente a gente pensava que a gente usava como principal parâmetro para o diagnóstico de diabetes um exame chamado de glicemia de jejum, que ainda é um exame muito conhecido, que é aquela glicemia que a gente precisa ficar de 8 a 12 horas em jejum. E aí alguns parâmetros determinam, né, se o paciente está na faixa de diabetes ou se encontra na faixa de normalidade ou ainda numa terceira faixa, que é a chamada pré-diabetes. Para quem não conhece esse termo, é uma faixa onde o paciente ainda não tem o diagnóstico de diabetes, mas ali já está indicando que ele está com algum grau, provavelmente, de resistência insulínica, o que esse pâncreas, eu costumo dizer que esse pâncreas ele está ali lutando, né? Está se esforçando para manter aquele nível de açúcar compensado. Então, eu trouxe até aqui o meu quadrinho para que a gente possa ver. Vocês vão ver o contrário, né, gente? Aqui tá ótimo. Então, vocês estão vendo ao contrário, mas aqui a gente tem os 3 principais exames que são utilizados para que a gente possa fazer o diagnóstico de diabetes. A gente tem aqui a hemoglobina glicada, a glicemia de jejum, e a gente ainda pode usar esse exame que eu costumo dizer aos pacientes, que é o exame da garapa, né? O teste oral de tolerância à glicose numa dose de 75 gramas de glicose, de açúcar, tá? E como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Quando a gente tem 2 exames diferentes alterados numa mesma amostra de sangue, ou o mesmo exame alterado em 2 amostras diferentes. Então é muito comum chegar no consultório o paciente com 2 exames, um está alterado
e outro está normal ou está na faixa de pré-diabetes. Então, o paciente muitas vezes chega bem assustado porque foi visto só um dos parâmetros e não foi juntada as informações, tá? O que é que isso pode indicar? O exame da glicemia de jejum, por exemplo, ele pode ter o interferente do jejum que você fez. Então, a depender dos últimos 3 dias, como você se alimentou, ou até a véspera, esse exame pode dar elevado. Já a hemoglobina glicada tem alguns interferentes importantes, como, por exemplo, anemia, carência de ferro, algumas questões de hemoglobinopatias. Então, esse exame aqui, para quem nunca ouviu falar, se chama hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Ele está dizendo o quê? É o açúcar que está ligado no seu sangue e é uma média dos últimos 3 meses. Então, ele é muito mais fidedigno. Porém, algumas situações podem alterar para mais ou alterar para menos. Então, nessas situações de 2 exames diferentes, a gente repetiria o exame. Então, quando é que eu dou o diagnóstico? Quando eu tenho 2 hemoglobinas glicadas acima de 6,5 ou 2 glicemias de jejum acima de 126 ou igual, ou 2 exames desses alterados. E um exame juntos, na mesma amostra. E um exame que a gente usa menos hoje em dia é esse teste de tolerância oral à glicose. Aquele que você mede, toma uma suquinha, depois de 2 horas você mede novamente. Se ele der acima de 200, a gente também dá o diagnóstico. Então, é importante... Voltei. Pronto, é importante que a gente na consulta tire as dúvidas relacionadas ao diagnóstico, que a gente possa conversar com o nosso médico, né? Vocês estão aí, conversem com o seu médico, peçam uma explicaçãozinha, o que é que está acontecendo, qual foi o exame que alterou, para que vocês não saiam do consultório com dúvidas sobre o diagnóstico de diabetes, tá? E aí, vem uma dúvida muito comum. E pré-diabetes? Pré-diabetes é doença? O que é que vocês acham? Eu quero deixar aqui, a ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo, para que vocês possam tirar dúvidas de vocês. Então, quem quiser escrever aí no chat, escreve, tirem as dúvidas, tá? Mas a minha pergunta é, pré-diabetes é doença? E aí? Pré-diabetes é uma condição, né? Pré-diabetes ainda você não tem a diabetes em si instalada, tá? Mas você já tem um indicador de que o seu corpo está trabalhando ali no limite acima do que ele deveria. Então, o teu pâncreas está ali normalmente tendo que se esforçar para compensar aquela glicose. Então, se a gente normalmente dosa insulina desse paciente, e aí a gente vai ter um grau de insulina elevado, indicando a resistência insulínica. É importante frisar que a gente está falando de quem normalmente tem quadros de diabetes tipo 2. Isso aí é outro cenário que eu vou trazer para vocês. Quais são os tipos de diabetes? Então, pré-diabetes é uma condição ali intermediária que pode aumentar a chance do paciente ao longo do tempo desenvolver diabetes, quando somados-se outros fatores. Normalmente está somado a sobrepeso, obesidade, resistência insulínica, já sinais de resistência insulínica, fatores genéticos associados, pessoas na família que têm diabetes, principalmente parentes de 1º grau. Então, a gente tem que ficar muito atento. Quando a gente recebe uma sinalização de que o exame está na faixa de pré-diabetes, a gente precisa cuidar dessa informação com muito carinho, porque isso aumenta a chance, com o passar dos anos, do desenvolvimento da diabetes. Então, eu costumo até conversar com os meus pacientes sobre a gente já pensar e planejar a mudança do estilo de vida a partir daquele momento. É importantíssimo, tá? E quando a gente deve rastrear? Para quem a gente deve fazer o rastreio da diabetes? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para todo mundo a partir de 45 anos. Mas pela americana já se advoga a partir de 35 anos e repetir a cada 3 anos o rastreio. Mas se você que está aí do outro lado já tem algumas situações específicas, como parentes de 1º grau com diabetes,
se você tem etnias de risco aumentado, normalmente afro e indígena, né? Afrodescendentes e indígenas. Se você é hipertenso, se você tem colesterol alto, se você tem SOP, tá? Que é a síndrome do ovário policístico, tem história de doença arterial coronariana, se é sedentário, se tem o que a gente chama de acantose nigricans, que é uma manchinha escura que normalmente fica no pescoço dos pacientes. Se você é portador de HIV, então são situações clínicas que pedem um rastreio diferenciado e um screening anual. E se houver um aumento de peso muito excessivo também, então eu ganhei muito peso em um ano, é importante que a gente já se considere fazer um screening diferenciado, um rastreio diferenciado, tá? Então, a gente precisa pensar sim nos critérios de diabetes de rastreio, porque, como eu falei, é uma doença extremamente prevalente. Hoje a gente tem no nosso país 9,3% de pessoas com diabetes. Então, é um número expressivo de pessoas com diabetes, certo? E numa sala com 11 pessoas, uma vai ter diabetes. Até 2050 a gente mensura que isso vai aumentar para 9 pessoas, uma diabetes. Então, é um dos fatores de risco para doença arterial coronariana, para AVC, para infarto, que é hoje o escopo de doenças que mais mata e mais incapacita a nossa população. Então, a gente precisa falar sobre isso, tá? A gente precisa passar essa mensagem adiante. E como é que a gente pode fazer para tentar prevenir? Por exemplo, eu tenho na minha família alguém com diabetes e eu quero tentar prevenir o desenvolvimento que eu tenha. Como é que eu faço? Primeira coisa, cuidar do estilo de vida é fundamental, tá? O principal tipo de diabetes que hoje acomete a população, não só do Brasil, mas do mundo, é o diabetes tipo 2, né? Então, a gente tem os dois tipos de diabetes mais conhecidos. Estou falando muito, né, gente? É porque eu falo um bocado, tá? Então, vão anotando aí e quem quiser perguntar, fica à vontade e passa ali o aviãozinho adiante para que outras pessoas possam ver a live, possam se informar. E como eu ia dizendo, a gente tem dois tipos mais conhecidos, que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Então, normalmente, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que começa a surgir na infância, na adolescência, onde você tem um perfil de paciente mais magro e que está relacionado à não produção da insulina. O pâncreas do paciente, ele não funciona, tá? Já o diabetes tipo 2, e aí eu tô falando para vocês de uma forma bem prática para vocês. Acho que agora foi.
Às vezes a internet não ajuda muito a gente, né? Mas eu não queria perder a live. E aí por isso que eu não saí e entrei novamente. Bom, teve um seguidor aqui que pediu para falar do LADA. Vou falar sobre isso. A Gel perguntou aqui: tenho essas manchinhas no pescoço, estou tomando glifage e Xigdu, porém as manchas não somem. Tem solução para isso? Bom, eu vou responder essas duas perguntas. Vou só retomar sobre a questão do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 1, que é a diabetes que é ali da infância, adolescência, na maioria dos casos, em pacientes que têm um perfil mais magrinho, né, metabólico, e não está relacionado a um quadro de resistência insulínica, mas sim de falência pancreática. O pâncreas, ele não produz mais insulina, tá? E o diabético tipo 2, né, quem tem diabetes tipo 2, normalmente são pacientes que começam a desenvolver o quadro acima dos 40 anos, tem algum quadro de sobrepeso ou obesidade, tá? Muito relacionado à resistência insulínica. Isso é uma forma bem simples de explicar para vocês o perfil diferente dos pacientes. Não quer dizer que a gente não pode ter pacientes que desenvolvam o tipo 2 lá na adolescência. Hoje em dia a gente tem cada vez mais adolescentes e crianças com sobrepeso e obesidade. Saiu inclusive uma matéria recente falando sobre isso, como o Brasil ele está muito acima, percentualmente falando, em relação ao mundo, de crianças com sobrepeso e obesidade. E também não quer dizer que adultos não possam vir a abrir quadros de diabetes tipo 1, um pouquinho mais, com 20 e poucos anos, um pouquinho mais velho, tá? E aí um seguidor perguntou sobre o diabetes tipo LADA. Quando eu falo sobre esse diabetes no consultório, normalmente os pacientes, eles não conhecem, né, o tipo LADA. O tipo LADA é o que a gente popularmente chama, né, no meio médico, diabetes tipo 1 do adulto. O que é que isso quer dizer? Também é uma diabetes autoimune, só que o paciente, ele costuma ter um período de resposta à medicação oral, e depois de 6 meses ou até um pouco mais é que esse pâncreas vai entrar em falência. O que é autoimunidade, gente? Tá? A doutora tá falando grego. É como se o meu corpo não respondesse a um determinado órgão. Eu produzo anticorpos contra o meu próprio corpo. Então a gente tem vários tipos de condições que é autoimune. Problemas de tireoide, a gente tem diabetes tipo 1, a gente tem diabetes tipo LADA, a gente tem várias condições de autoimunidade que podem gerar determinadas condições, tá? Então, tipo LADA seria isso, né? Um paciente adulto que desenvolve esse tipo de diabetes autoimune, que normalmente alguns anticorpos estão envolvidos, e esse pâncreas começa funcionando um tempo, depois ele não para de funcionar e o paciente vai ter que tomar insulina, tá? E a pergunta vocês estão me ouvindo bem? Tá com som? Tá tudo certo? Me sinalizem, por favor. Eu tô falando um bocado, né? Eu falo muito, eu digo aos meus pacientes assim, eu falo muito. Quem é meu paciente sabe o quanto eu falo na consulta. Então, a Gel perguntou sobre as manchas. As manchas normalmente estão relacionadas à resistência insulínica mesmo, tá? Então, são manchas que acometem aqui o pescoço, pode acometer as axilas e a região de dobra. A gente precisa primeiro trabalhar com melhora dessa resistência insulínica, a gente precisa trabalhar com perda de peso, com melhorar a condição metabólica do paciente, para tentar, a partir daí, promover a melhora dessas manchas, tá? Então, o primeiro passo é melhorar metabolicamente. A Gel falou que tá tomando glifage, tá tomando Xigdu, e aí é importante frisar isso, né? Teve uma pergunta de uma seguidora que perguntou, cadê? Eu vou ler aqui para vocês. Vejo muita gente começando a tomar medicação como glicose, com a glicose de 120, 126. É isso mesmo? Bom, algumas condições
né, relacionadas a pré-diabetes indicam sim tratamento, principalmente com glifage, é o tratamento normalmente o de primeira escolha, tá? Algumas outras medicações estão sendo estudadas e uma outra medicação que a gente pode utilizar, e aí eu vou falar qual momento a gente utiliza, é os GLP-1s, as canetinhas, o Saxenda, o Victoza, o Ozempic, certo? Lembrando que Saxenda e Ozempic são medicações indicadas para diabetes em bula, e a gente tem Victoza, o Wegovy, que são medicações hoje utilizadas para o controle da obesidade, tá? Mas essas medicações, elas foram primeiramente estudadas para tratar a diabetes. E aí, normalmente o glifage ele é utilizado nessas condições, pacientes com sobrepeso, obesidade, abaixo de 60 anos, com ovário policístico, com sinais de resistência insulínica, são elegíveis para fazer a medicação sim. Então, Gé, o que é que eu te recomendo? Continuar a medicação, certo? Mas instituir e caprichar na mudança do estilo de vida, tá? Eu digo aos pacientes sempre, medicação sozinho não resolve. Se medicação sozinho resolvesse, a gente viveria ali os 200 anos e eu sempre digo, eu não sei se isso seria necessariamente bom. Não sei se isso ia ser bom, mas que ia acontecer, ia, né? Então, é importantíssimo que junto com a terapêutica, junto com as medicações, porque realmente o corpo vai precisar de um suporte, de um reforço, tá? Para o paciente que tem pré-diabetes, a gente melhora essa questão da resistência insulínica. Para pacientes que já têm diabetes, as medicações entram justamente para agir de várias formas diferentes, potencializando a produção que ainda tem de insulina no pâncreas, ou o uso dessa insulina, ou eliminando glicose pela urina. Tem várias formas que as medicações elas agem. Isso eu vou falar amanhã com vocês. Então, a gente precisa realmente observar cada pessoa, individualizar, para saber se ela vai ter uma indicação já de fazer o glifage ou alguma outra medicação. E aí, quando a gente pensa em início do quadro com presença de sobrepeso ou obesidade, a gente pode sim lançar mão do GLP-1, que hoje é a medicação do mercado, que tem mais efeito sobre a questão do peso, né? Então, a gente tem medicações que conseguem aí 14, 15% de perda de peso, e tem medicação chegando que vai conseguir 20% pelos estudos. Amanhã eu vou falar sobre elas com vocês, tá? Mas é como Thalita falou, um beijo, Tatá. A tríade de alimentação, exercício físico e medicação. E não tem uma ordem aí, essa pode ser a ordem ou outra ordem, mas o que é que eu quero dizer? Tudo é importante, não é só a medicação, né? E só o estilo de vida pode reverter diabetes? O que é que vocês acham? Minha amiga Letícia tá aí. Eu vou chamar ela para vir aqui e me dar essa opinião. Pode, gente. Hoje a gente já tem um conceito chamado de remissão da diabetes. Não é reversão, é remissão. Diabetes é uma doença crônica que tem tratamento, mas que não tem cura ainda, quem sabe no futuro, tá? Mas a gente já conhece e já lida com esse conceito de remissão da diabetes, com mudança de estilo de vida, com o que eu amo falar, que é Comev, tá? Então, em cenários de pacientes que têm um sobrepeso e uma obesidade com um grande percentual de perda, a gente pode manter esse paciente algum tempo sem medicação, com a hemoglobina glicada controlada. Isso pode acontecer. E eu converso muito com meus pacientes, incentivo muito para que eles realmente se engajem, né, na mudança do estilo de vida. A gente traz planejamentos, a gente juntos vê traça a melhor plano de segmento para que o paciente possa entender qual é o ponto que ele precisa abordar e a gente comece a mudança de hábitos, tá? É importante frisar, ninguém muda hábito da noite para o dia, não é uma chave que vai ligar e desligar. A gente precisa planejar, planejamento. A gente precisa de plano de cuidado, a gente precisa de estratégia.
Então, ninguém ganha peso porque come muito e porque quer. Esse negócio de estou me auto-sabotando. Ninguém se auto-sabota. A gente vive e a vida é cheia de desafios, de altos e baixos. E muitas vezes a gente fica sem tempo para se exercitar, a gente passa a dormir mal e a gente passa a comer mal. Mas a gente precisa enxergar isso e planejar a mudança. Então, é possível sim, com o estilo de vida, ficar sem medicação, que isso pode ir meses, anos, né? A depender do estilo de vida do paciente, mas é importante frisar que se houver um retorno ao estilo de vida menos adequado, a taxa volta a subir, tá? E para alguns pacientes a gente faz a associação da medicação, né? Normalmente no início do tratamento é medicação e MEV sempre, tá? E as coisas andam em convergência, em sinergismo. Então, tomar a medicação também de maneira correta, de maneira adequada, com boa adesão, horários, medicações, é importantíssimo. E mais um ponto que eu sempre trago para dentro da consulta: conversar com o médico sobre custo. Não adianta sair do consultório médico com a receita linda do medicamento mais moderno que você não vai conseguir colocar no orçamento. Tá tudo muito caro. Então é importante que seja se ponderado o que é que a gente tem de opção, ofertar isso para o paciente e que se possa compartilhar essa decisão. Qual é a medicação que mais se adequa ao meu cotidiano, à minha rotina, ao meu bolso? O que é que eu tenho de opção no momento que eu estou? Mas, em todas as opções, o estilo de vida sempre vai estar presente. O estilo de vida não muda, tá? E a gente vai conversar sobre isso também amanhã, quando eu falar de medicação. Eu também vou trazer pontos para vocês sobre alimentação, atividade física, bebida alcoólica, né? Tem dose certa, não tem? Quanto é que eu posso fazer, eu não posso? Então, são perguntas muito frequentes e que geram muitas dúvidas, tá? Uma pergunta aqui, eu recebi algumas perguntas, quem quiser perguntar agora, fica à vontade. Eu passei aí uns 3 minutinhos fora do ar, então vou compensar esses 3 minutinhos. E aí, houveram algumas perguntas e eu gostaria de trazer para cá. Como não ficar triste com o diagnóstico recebido? Eu vou até marcar essa pergunta aqui, senão vou me perder. Vai ter pergunta que eu vou perguntar de novo. Peraí, aqui eu já fui. Como não ficar triste com o diagnóstico? Gente, hoje eu brinquei até com uma paciente que falou isso para mim. Disse que estava com dor e que... Eu disse, cada um da gente vai ter alguma coisinha para lidar, né? Eu não vou nem usar o termo tratar, mas lidar. Nem sempre a gente vai lidar com o nosso envelhecimento com medicação necessariamente. A gente pode lidar com comendo melhor, se exercitando, e a gente sabe que isso tem um efeito primordial para a gente conseguir conduzir nossas dores e o que vai vir a surgir com o passar dos anos, né? Então, aqui a Lei falou, a verdade é que está todo mundo comendo mais do que deveriam. Quando a gente começa a perceber que somos estimulados a querer o que não queremos e a consumir para enriquecer uma indústria feroz. É verdade, Lê. Quando a gente começa a entender os nossos hábitos, né? E que muitos deles estão atrelados não por fome, não por um processo de autocuidado e de entender que o alimento nos nutre, e sim um processo de consumo que está ao redor do que nos é vendido, né? A gente começa a repensar os nossos hábitos, né? Que não estão necessariamente atrelados que eu quero aquela comida porque ela é mais apetitosa, porque ela é uma comida que me traz afeto, me coloca no lugar do passado, que é muito bom para mim. Eu, por exemplo, amo cuscuz com leite, mas cuscuz com leite vem da minha avó, né? Vem da minha estrutura familiar, mas muito é do consumismo, né? E a gente acaba indo
e nem percebe, a gente nem reflete sobre o movimento. Mas voltando, como é que a gente não fica triste? Eu acho que aqui é uma resposta de doutora Jaque, tá? Aqui não é uma resposta que tem em nenhum livro. Mas eu acho que é para a gente trabalhar realmente a nossa capacidade de resiliência. Tem situações que vão ser colocadas para nós na vida, e eu acredito muito para que a gente possa evoluir e aprender. Então, quando a gente tem um grande desafio que nos é colocado, sem que a gente escolha, a gente tem a escolha de aprender com ele, de crescer, de evoluir e de se tornar uma pessoa, de certa forma, melhor, né? Ou de ficar lutando com aquilo ali que não vai mudar. Então, eu uso muito o exemplo do Covid. Eu disse isso hoje no consultório, eu disse, o Covid a gente não tem como mudar. O Covid chegou chegando e por mais que a gente dissesse, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar sem o Covid e vou pra praia. A gente não pôde fazer isso. O Covid estava ali em Wuhan e em menos de 6 meses ele já estava aqui no Brasil, deixando o nosso país uma terra arrasada, vamos dizer assim. Então, não tinha como a gente mudar isso, mas a gente teve que aprender a lidar com isso. Então, a gente pode lidar, sim, com condições crônicas que podem se colocar na nossa vida. Mas a gente pode aprender a lidar melhor com elas daquele momento em diante. A ressignificar, a elaborar esse sentimento e a viver melhor, muitas vezes, do que antes do diagnóstico. Então, quantas histórias de sucesso vocês conhecem de pessoas que passaram por situações de grandes desafios e hoje se tornaram pessoas maiores? Então, eu acho que é sobre isso. E nesse processo, estar ao lado de pessoas que apoiem você, que sejam sua rede de apoio e de suporte. Não aquele colega que vai te oferecer o docinho. Ah, come só um. Ou aquela pessoa que vai fazer o bolo do fim de semana e dizer, é só uma fatia. Quem realmente preza por você, ama você, vai entender que aquilo ali não é um movimento que vai te fazer bem. Então, esteja perto de pessoas que lhe apoiem, tenham profissionais de saúde que sejam verdadeiramente redes de recursos de apoio para você. A ideia do profissional de saúde não é que a gente seja pai nem mãe de ninguém. Eu digo aos pacientes, saiu do meu consultório, a decisão de fazer o que eu orientei, do que a gente pactuou, é sua. Eu não vou estar vendo, eu não vou estar mandando em ninguém. Mas cabe a mim orientar e a gente juntos tentar criar uma melhor linha de raciocínio, de tratamento e de segmento, mas com suporte. Porque a gente pode cair, a gente pode comer o docinho numa festa de alguém, dizer, poxa, eu precisava comer esse docinho, mas já comeu. Mas no outro dia que segue o baile. Vamos voltar para a salada, comer o legume e segue o baile, que vai dar certo. E ter aquele profissional para ser seu parceiro e não seu algoz. Profissional de saúde não é algoz de ninguém. A gente é tão ser humano como quem está do outro lado da mesa, ou no meu caso, do meu lado da mesa, que meus pacientes ficam ao meu lado, dependendo de onde eu esteja trabalhando. Então somos pessoas que passamos por momentos de desafios, onde a gente tem que se reinventar e a gente tem que ser resiliente. Então, levanta a poeira, nada de tristeza se acontecer, porque não é só a questão genética, tem a questão ambiental, tem o seu estilo de vida, é dizer, peraí, daqui a 5 anos, 10, como é que eu quero estar? Que tipo de saúde eu quero ter? O que é que eu vou fazer de diferente? O que é importante para mim? E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem mais clareza de que caminho a gente quer seguir. E do caminho que a gente já fez, o que a gente não quer repetir. Então, eu acho que é por aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui relacionada hoje à temática, que é diagnóstico, certo? Aqui tem uma pergunta que eu recebo muito no consultório, tem fruta proibida para quem tem diabetes? Bom, eu confesso que eu fico, quando eu recebo essa pergunta, com o coraçãozinho palpitando. Porque ninguém me questiona se tem bolacha proibida para quem tem diabetes. Ninguém me questiona se pode comer a bolacha Maria, a maisena, creme cracker, a folhada, a maragogi.
Quem é que gosta mais de sal de bolacha aí? Isso ninguém me pergunta. Mas a tal da fruta, todo mundo me pergunta. Posso comer uva? Posso comer banana? Posso comer manga? Posso comer goiaba? Qual é a fruta que eu posso e que eu não posso? Gente, vamos lá. Fruta vem do chão, vem da terra. Fruta a gente colhe, a gente planta. Fruta tem frutose? Tem, mas a frutose nem se compara com a glicose que eu vou ter num alimento ultraprocessado. Nem se compara. Então, eu não posso comer o cacho de manga, o cacho de uva, o cacho de banana, né? Pegar 3, 4 abacate e bater tudo e tomar aquela vitamina. Ali eu vou ter uma carga glicêmica mais alta do que se eu comer uma fruta. Mas fruta, legume, hortaliça. Então, qual é a principal dieta que é advogada hoje para quem tem diabetes? A dieta plant-based. Que palavrão é esse, doutora Jaque? Ou para quem já me conhece aqui, Jaque, que palavrão é esse? Dieta baseada em planta. Ah, mas eu não vou comer carne? Não. Dieta plant-based não é vegetariana nem vegana. Quem quiser ser vegetariano ou vegano, ótimo. Né? Isso é em escolha individual. Mas a dieta plant-based fala relacionado para se basear prioritariamente sua dieta em plantas e hortaliças, em frutas, em legumes e hortaliças, em oleaginosas, quinoa, lentilha, linhaça. Aí a gente tem grão de bico, vários feijões, preto, branco, mulatinho, macaça. O que é importante frisar? É importante o porcionamento e as escolhas, o que eu vou fazer com o quê? Mas nunca, coloquem isso na mente de vocês, nunca vai ser uma melhor opção ultraprocessado a uma comida de verdade. Então, não demonize as coitadinhas das frutas. Obviamente que a gente vai respeitar porcionamento, a gente vai respeitar o nível da diabetes. Muitas vezes o paciente está muito descompensado e tem frutas que têm um índice glicêmico maior do que outras. Então, o nutricionista nessa hora vai dizer, aqui é até aqui, aqui não pode. Mas quando eu recebo o papelzinho com frutas proibidas... Cadê Letícia? Cadê Aninha, meu amor? Tá por aí? Porque eu fico com vontade de infartar. Quando eu recebo fruta proibida, eu fico com o coração vai a 120 por hora. Então, assim, é importante que a gente respeite o posicionamento, obviamente, tá? É importante que a gente faça as melhores combinações. Então, a gente comer uma fruta numa refeição diminui o índice glicêmico. Quando eu coloco uma semente, quando eu coloco uma aveia naquele meu bolzinho. E lembrar, não é porque eu tô comendo manga que eu vou comer 4 mangas, né, gente? Por favor, né? Já tive paciente minha dizendo que comeu 4 mangas. Aí a doutora pira. Aí eu digo assim pra paciente, traga pra mim, por favor. Eu disse, pega a manga, eu quero, pode trazer. Essa semana eu falei isso para uma paciente. Então é isso. A gente precisa voltar aí uns... Vamos dizer, eu não tenho problema de falar da minha idade, eu tenho 40, né? Então vamos voltar aí no tempo, 60 anos, 70. Nossos avós, bisavós, eles plantavam e eles comiam o que eles plantavam. Não tinha indústria do todinho, não tinha bolacha, não tinha o Nescau. Eu ia falar marca, né? Não falei nada. Mas não tinha aquele biscoitinho que dizia assim, como essa semana eu vou postar esse vídeo pra vocês. Ficou muito bom. Eu ainda não postei, mas eu vou postar. A paciente chegou pra mim e disse, vou comer biscoito. Não, a filha da paciente disse que ela estava comendo biscoito, wafer. Aí ela tira a embalagem do biscoito da bolsa e me mostra que ela... 0 açúcar. 0 adição de açúcar. Aí lá estava maltodestrina, dextrose, um monte de açúcar disfarçado. Então a lógica é muito simples, gente. Comam comida de verdade. E, se puderem, e eu espero que possam, que é um profissional fundamental, estejam acompanhados de um bom nutricionista. E Gel tá dizendo que come uma manga todos os dias. Gel, eu espero que seja uma manguinha pichotinha, viu?
Eu espero que não chegue uma manga rosa, uma pichotinha. Lembrando também que quanto mais a gente tem repertório alimentar, melhor. Então, um dia manga, um dia kiwi, um dia uva, um dia banana, um dia goiaba, tá? Variação faz muito bem. Quanto mais colorido e mais variado, melhor. Mas voltando, é isso. Comida de verdade é sempre, sempre, sempre a melhor opção, tá? E aí, respeitando o porcionamento, que eu digo aos meus pacientes, não adianta ir comer comida lá no Mercado da Madalena ou no Mercado da Boa Vista, né? A macaxeira vai vir desse tamanho. Quem é que só come metade do prato? Duvido aqui alguém dizer pra mim que só come metade do prato. Água de coco. Bom, água de coco, além de ter alguns minerais, também tem uma carga de caloria, tá? Então, é importante que você não substitua a água por água de coco. Mas no porcionamento pequeno não tem grandes problemas. E vai depender muito também do quanto você tomar, de que horas você está tomando, tá? É importante frisar isso. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver o que é que eu posso responder hoje mais para vocês. Minha mãe é diabética. Também corro o risco de ser? Bom, sim, certo? É importante a gente frisar que hoje em dia a gente já sabe, o diabetes tipo 2 está muito relacionado à questão genética, certo? Até mais do que o tipo 1. Então, é importante que a gente fique muito atento, porque hoje em dia a gente tem um paciente com diabetes tipo 1, a gente não tem indicação de sair triando a família todinha para ver se alguém tem a mesma alteração genética que vai desenvolver diabetes tipo 1. A gente não tem essa recomendação, mas a gente sabe que pessoas que têm familiares com diabetes, mãe, pai, irmãos, e aquele padrão de sobrepeso, obesidade e resistência insulínica precisam ficar mais atentas ao estilo de vida, certo? Então, se você tem na sua família mãe, pai, irmãos que desenvolveram diabetes, você sabe que tem uma chance maior de desenvolver, mas isso não é eu vou ter, não. Estilo de vida é a chave. Estilo de vida é o que nos direciona. Então, a gente não pode achar que está carregando um material genético que a gente vai necessariamente ter diabetes ou pressão alta. A gente depende do que a gente está fazendo por a gente. Hoje, 10 a 20% das doenças crônicas não transmissíveis, a gente fala do fator genético. E 80% é do teu estilo de vida. Então, como é o nome dele? Andy Aventura, eu acho que é Andy Ventura, acertei, né, Andy? Eu acho que é assim, né? Então, assim, se existe essa chance, fica de olho no estilo de vida, tá? Então, alimentação e atividade física, sono, gente. Sono também é um fator de risco importante para alteração metabólica. Quando eu durmo mal e quando eu durmo bem é um fator protetor, né? Então, é isso, foco no estilo de vida. Existe uma chance aí aumentada, mas isso não quer dizer que é uma sentença de que você vai se tornar, ter diabetes em algum momento, tá? Eu acho que é isso. Como não ficar triste, já respondi para vocês. Festa do final do ano, como encarar as comelanças. Eu vou terminar com essa, tá? A gente tá aí se aproximando em dezembro. As perguntas que foram feitas aqui, eu acho que eu contemplei. Como resistir às comelanças? Eu costumo dizer aos pacientes, comece pela salada. Eu começo pela salada. Quem tá aqui que começa pela salada? Eu acho que Letícia começa pela salada. Gel, tu começa pela manga da salada, né, Gel? Aqueles pedaços de manga que tem na salada e tu começa, né? Não te julgo, que eu também adoro manga na salada. Adoro. Mas é isso, o que eu costumo dizer aos pacientes? Começa pela salada. Normalmente a ceia tem aqueles pratos super variados de salada. Normalmente pode ter aquelas saladas cruas, com repolho, com molhos bem incrementados. Um molho de salada, você pode pegar um iogurte natural, macerar com pimenta, macerar com mostarda, vende, macera, pega o iogurte natural, faz ali o molho em casa mesmo, né? Tem muita receita na internet, então prepara uma bela salada, começa por ela, depois parte ali para os grãos, né? Normalmente tem um arroz integral,
pode ter lentilha. Então, ali você já forrou uma boa parte do seu estômago. Né, Gel? Pois é. Eu não condeno não, porque eu também amo manga na salada. Manga, passa, eu sou da... Quem aqui é da passa e quem aqui não é da... Eu sou do time da passa, viu, gente? Eu adoro passa. Eu sou do time da passa. Então, castanha, amendoim, né? Oleaginosas também vão trazer um certo grau de saciedade, óleos bons, né? Antes de servir, pergunte, estou com fome ou é só desejo? Boa, Leta, exatamente. Outra coisa que eu falo muito sobre alimentação, o que é que te move para você se alimentar? Eu estou comendo, eu escutei isso, eu acho que foi da minha digníssima Nutri, Ana Costa, né? Ela me falou isso para mim, eu não vou roubar, eu vou terceirizar isso aqui. É fome, eu estou celebrando, eu estou comemorando, ou eu estou cansada, exausta, triste, com raiva? O que é que me motiva a comer aquilo? Então, fazer esse movimento de reflexão faz a gente entender e pensar mais no nosso comportamento alimentar, tá? E sobre a ceia, como o Lete falou, tô com fome ou é só desejo, né? Se tá com fome, começa pela comida de verdade, capricha nela, porque o espaçozinho que vai sobrar é pouco para você comer o doce, ou o bolo, ou o excesso que tiver lá. E eu sempre digo, gente, a gente não tá aqui para sofrer porque a gente vai comer, não. Comida é uma dádiva. A gente viveu há poucas décadas, né? Pessoas morrendo de inanição e de nutrição. E hoje a gente morre de obesidade. Mas a gente precisa agradecer a oportunidade de comer, né? Então, comer sofrendo, a gente precisa voltar a comer bem. A gente precisa voltar a comer melhor e a comer com mais consciência. Então, fazer as melhores escolhas não quer dizer que a gente vai abrir mão de celebrar em família, de estar nesses momentos de celebração que normalmente inclui comida, né? Comida sempre está presente, né? Então, equilíbrio, tá? Aproveitem e celebrem com a família de vocês, com os amigos de vocês, com as parcerias, os cônjuges, as cônjuges. Que é isso, a gente tá ali para celebrar um momento, né? E Letícia até falou outra dica aqui, depois que servir, retirar um pouco, devolvendo. Eu também faço o seguinte, Leti, eu saio da mesa. Comi, tô satisfeita, saio da mesa na hora, porque você fica bebericando, beliscando, pegando ali, e aí você já perdeu totalmente a noção do quanto que você comeu, se você precisava comer, enfim, você já passou ali sem nem perceber. Então eu saio logo da mesa. Eu sempre estou saindo da mesa, senão eu vou comer mais, porque é muita coisa gostosa que tem em Natal e Réveillon, né? É isso, gente. Eu planejei uma live de meia hora. Estamos em quase uma. Mais alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu espero que eu tenha trazido aqui algumas informações que vocês possam levar adiante, tá? Sobre o diagnóstico de diabetes, quais são os parâmetros que a gente utiliza nos guidelines atual. Falei um pouco sobre os tipos de diabetes tipo 1, tipo 2, o tipo LADA, que o Andy me fez a pergunta, eu achei muito pertinente. A gente tem outros tipos também, tá? Mas eu não vou dar nó na cabeça de vocês, não. Mas tem outros tipos de diabetes também, além desses 3 que eu citei. Esses 3 são os mais presentes no consultório. A gente falou um pouquinho sobre alimentação, né? O que é importante a gente priorizar. E amanhã a gente vai ter o segundo dia de live, onde eu vou trazer para vocês a parte de medicação, o que é que a gente tem mais atual, quais são as primeiras escolhas, a insulina. Tem algumas perguntas aqui sobre insulina, mas eu vou deixar para respondê-las amanhã, trazendo essa perspectiva de como a gente pode fazer as melhores escolhas de tratamento. E é isso, cuidem de vocês. Diabetes não é uma sentença de má qualidade de vida, né? Esses dias eu postei uma frase de um paciente meu que falou assim: doutor, eu sei que eu não vou ficar bom, mas eu quero ficar melhor. E hoje a gente tem a maioria das condições
elas não têm cura, mas elas têm tratamento, elas têm segmento e a gente pode sempre viver nossa melhor performance em todas as fases da vida da gente. A gente sempre pode ser o melhor se a gente buscar ser o melhor e ter as pessoas certas do nosso lado para isso, dentro de casa e nossa equipe de saúde. Então não é só sobre médico e paciente, é sobre uma equipe, tá bom? Um cheiro, quem me acompanhou essa 1 hora, beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, meu povo. Cheiro da doutora Jaque.